Vitor, como assim? Ele é alcoolista, ele é um alcoólatra lá, ele faz tudo errado. E aí eu vou lá e quero aconselhar ele, quero dizer pra ele o que ele tem que fazer, e ele vai lá e diz que não quer falar sobre isso, e diz que o problema sou eu. Como assim você tá dizendo que eu posso ser o problema mesmo? Porque é o seguinte, não tô dizendo que você é culpada, mas que muitas vezes, quando o alcoolista te fala que o problema é você, várias vezes, alguma parcela de razão ele tem. Talvez não da forma que ele expressou, mas talvez ele tá querendo dizer pra você alguma coisa que você não captou. Provavelmente você está impondo o assunto ou iniciando esse assunto de uma forma que não é correta, de uma forma que está gerando resistência nele. E aí ele não vai aceitar falar sobre o assunto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasio, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo que você vai ver agora é da série Pergunta pro Vitor. É um tipo de conteúdo em que eu gravo ao vivo nas minhas principais redes sociais. Eu simplesmente abro uma live nas sextas-feiras à tarde no meu Facebook, YouTube e Instagram e respondo as perguntas aqui do chat dessas minhas redes sociais de quem está me acompanhando aqui ao vivo. E você que está vendo isso no gravado, você pode aproveitar e assistir isso, que certamente vão ter dúvidas aqui que vão te ajudar, independente da dúvida que você tiver feito ou não, né? Mesmo que você não tenha feito uma pergunta, certamente no meio da resposta que eu vou dar, vai te ajudar a entender e evoluir na sua jornada de fazer alguém que você ama parar de beber, mesmo que essa pessoa não aceite a sua ajuda. Certo? Se você quiser participar ao vivo e trazer suas perguntas, você pode mandar aqui no chat ou de preferência, né, para ter mais chances de eu responder a sua pergunta, participar do meu canal do Telegram, que tem o link aqui embaixo, e receber os links na sexta-feira à tarde para você poder ser notificado e fazer suas perguntas ao vivo na sexta-feira à tarde, tá bom? Então vamos lá. Pode começar a enviar suas perguntas aí. Vitor, meu marido foi usuário de drogas e conseguiu parar, mas a bebida não consegue. Por quê? Olha, existem várias razões possíveis para isso, né? Para te dizer isso exatamente, individualmente, mas certamente porque de alguma forma ele não teve a mesma motivação para parar de beber quanto ele teve para parar de usar drogas. Isso muitas vezes acontece por várias razões. Às vezes a pessoa começa a perceber que, sei lá, quando usa cocaína isso traz muito prejuízo e aí ela se sente envergonhada, e o processo de usar cocaína também é diferente do processo de beber, né? Eles não costumam vender cocaína na maior parte dos estabelecimentos, né? Na maior parte dos barzinhos não vai achar cocaína. Alguns pode achar, mas não na maioria deles certamente. Então de certa forma acaba tendo essa diferença entre o processo de parar de usar drogas e beber. Porque beber exige que a pessoa tenha bastante força de vontade, né? E estratégia para modificar, para poder não usar mais o álcool, né? Não é simplesmente, não quero mais parar de beber e acabou. Não, é o comprometimento com a estratégia para parar de beber, né? Tem que, além de querer parar de beber, tem que utilizar uma estratégia para isso, né? E aí que você entra de uma forma mais importante, que você, através do seu relacionamento, né, com o seu marido, você pode agir de forma estratégica a combater a doença do alcoolismo para fazer com que ele queira também parar de beber. E aí, quando ele quiser, tiver interesse e comprometimento em parar de beber, e isso pode ser construído através da sua forma de se relacionar com ele, aí sim ele também parar de beber, tá certo? Até porque ele continuar bebendo é um risco altíssimo para ele ter recaída em outras substâncias. Outra pergunta aqui. Vitor, se eu ajudar o alcoolista economicamente porque ele não consegue pagar o seu aluguel, é errado? Talvez. Talvez. Ajudar quem você ama a parar de beber exige estratégia. O que eu quero dizer com estratégia? Tem a ver com você não só entender o que é que você vai fazer, mas onde isso vai levar, né? Essa é a diferença de um ato aleatório para um ato estratégico. Um ato estratégico, ele tem um objetivo e ele está ligado a um objetivo. Por exemplo, se o seu objetivo é fazer quem você ama parar de beber e ele não consegue pagar o aluguel, você meramente pagar o aluguel de uma forma solta, sem que isso tenha nem nada por exemplo, não esteja atrelado a algum tipo de mudança nele, ou que não esteja atrelado a algum plano que você tem mais amplo para que ele se comprometa com a sobriedade, pode não ser tão interessante, tá?
Pode não ser tão interessante. Vitor, mas vou deixar ele morar na rua? Idealmente não. Idealmente não. Mas a ajuda que você vai dar, ela precisa ser estratégica. Senão você corre o risco de gastar tempo, energia e recursos alimentando a doença. E isso precisa ter um pensamento mais amplo na situação. Não só nessa questão particular, mas olhar o resto das coisas e como é que vai entrar essa ajuda dentro do relacionamento. Como é que vai ser o combinado sobre isso? Você entendeu? E daí tem formas de você poder falar com ele sobre como vai ajudar, para que ele também não se sinta humilhado, mas sinta que, ó, e nem obrigado, mas ao mesmo tempo se sinta convidado de uma forma mais interessante a ficar sóbrio. Né? Para não ser só uma ajuda, ó, vou só ajudar o seu aluguel aí e não faço mais nada e tá tudo certo. Acho que não dá para olhar assim, né? É a estratégia que é entender o porquê que você está fazendo aquilo junto num contexto, num conjunto de ações é que vai fazer você levar quem você ama a parar de beber. Então, não é errado pagar aluguel, tá? Não necessariamente. Mas, né, agir estrategicamente é mais do que fazer só uma coisa no meio do nada, assim. Ó, a Fabiana está perguntando. Meu namorado está em uma clínica. A primeira visita será domingo. Como devo agir? É o seguinte, isso depende de muita coisa. Qual é o plano dessa internação, né, nessa clínica que ele está? Qual que é o plano? Ele está lá por vontade própria? Ele está lá contra a vontade? Né? Isso depende de muito, assim. Mas o que eu te sugeriria, de uma forma geral, né, na primeira visita que você vai fazer numa clínica, é você ouvir mais do que falar. Né? Você observar mais do que ficar... Você não ficar dando sermão, você não ficar desesperada, cheia de ansiedade sobre as suas expectativas com o tratamento dele. Você ouvir mais do que falar, sentir o terreno, né? Aproveitar esse momento para ouvir, né? Talvez, em algumas situações, pode ser que ele esteja com uma urgência muito grande, ou não, né? Porque eu não sei nada de você, nem dele, mas pode ser que ele tenha uma urgência de querer ir embora, ele esteja assustado e queira ir embora. Às vezes isso acontece, às vezes não. Mas é importante que nesse momento você também não haja muito impulsivamente, né? Você possa parar para pensar sobre aquilo sobre alguma decisão que você possa tomar e pensar mais em ouvir do que falar, entender o que está acontecendo, entender como é que vai ser depois que ele sair de lá, porque é aí que vai ser o trabalho mais importante, né? Porque como você vai se relacionar com ele depois, importa muito mais do que você vai fazer com ele agora, durante a internação, né? Durante a estadia dele nessa clínica. Você entender o processo que está acontecendo ali e principalmente entender como lidar com ele depois que ele sair, né? Vitor, e quando a pessoa não aceita falar sobre o assunto e ainda diz que o problema é você? Tem grandes chances de que essa pessoa tenha pelo menos parcialmente razão. Pode ser que a pessoa tenha parcialmente razão. Vitor, como assim? Ele é alcoolista, ele é um alcoólatra lá. Ele faz tudo errado. E aí eu vou lá e quero aconselhar ele, quero dizer pra ele o que ele tem que fazer, e ele vai lá e diz que não quer falar sobre isso. E diz que o problema sou eu. Como assim você tá dizendo que eu posso ser o problema mesmo? Porque é o seguinte, não tô dizendo que você é culpada, mas que muitas vezes, quando o alcoolista te fala que o problema é você, algumas vezes, tá? Várias vezes, alguma parcela de razão ele tem. Talvez não da forma que ele expressou, mas talvez ele está querendo dizer para você alguma coisa que você não captou. Por exemplo, quando você diz assim, ele não aceita nenhum falar sobre o assunto. Provavelmente você está impondo o assunto ou iniciando esse assunto de uma forma que não é correta, de uma forma que está gerando resistência nele. E aí ele não vai aceitar falar sobre o assunto, vai se sentir criticado, acusado, e aí vai querer evitar você. E aí ele vai começar a se defender. Porque muitas vezes, quando você vai falar com uma pessoa que você ama, que tem alcoolismo, vai falar sobre o álcool, 90% das vezes é o quê? Para dar um conselho, é para dar um sermão. E ninguém gosta de sermões, ninguém gosta de conselhos não solicitados. E aí fica parecendo que é ele que não gosta de falar sobre o assunto. Não que você que está abordando de uma forma que é errada. Por isso que eu falo que você não precisa ser o problema, mas você pode ser parte da solução. Porque o inimigo é a doença do alcoolismo e não a pessoa. Né? Então, se você não entender como funciona a doença e as armadilhas que você precisa evitar e os caminhos para acelerar essa jornada, você vai acabar colhendo isso.
né? Resistência. Ele não querendo falar sobre o assunto. E aí ele dizendo que o problema é você. E você, por outro lado, dizendo que o problema é ele. E aí os dois vão ficar tão preocupados em ganhar a discussão e descobrir quem é o problema que ninguém vai encontrar solução, né? Porque daí o objetivo da conversa passa a não ser mais encontrar uma solução, mas alguém ter razão e vencer. Aquilo que era uma conversa acaba virando um duelo, né? Uma disputa, que muitas vezes é acionada pela forma que você inicia o assunto. E aí ele não vai aceitar conversar mesmo, né? Vitor, sou nova aqui. Gostaria que você falasse sobre o que é o alcoolismo. Quando a pessoa mostra que é alcoolista? Se a pessoa bebe e não fica bêbada sempre, mas não fica nem uma semana sem beber. Tá bom, vou falar um pouco sobre isso. Alcoolismo é um termo geral que eu uso, né, para denominar pessoas que têm um problema com álcool, que por alguma razão, né, elas acabam, né, por conta da doença do próprio alcoolismo, elas acabam usando o álcool de uma forma que traga prejuízos. Que tipo de prejuízos? Prejuízos ou riscos? Por exemplo, não importa a quantidade, mas se essa pessoa bebe e ela tem problemas nos relacionamentos por conta da bebida, isso pode ser um sinal. Se essa pessoa, por conta do álcool, ela se expõe a riscos de saúde, porque, por exemplo, ela tem pressão alta, ela tem diabetes, ela tem gastrite, tem depressão, tem ansiedade, tem outro problema que pode ser causado ou piorado pelo álcool, e mesmo assim segue bebendo, mesmo sendo assim proibida por motivos de saúde, é mais um sinal. E aí existem vários sinais. Por exemplo, essa pessoa bebe, mesmo que seja uma única dose, e ela dirige veículo automotor, ela usa um carro, usa uma moto, né? Ela se expõe a um risco, né? Isso é outro sinal, ela vai ignorando riscos, ela vai ignorando prejuízos e segue bebendo. Isso tem a ver com a doença do alcoolismo. Outros sintomas, por exemplo, desejo intenso de beber, é um sintoma do alcoolismo. A pessoa às vezes sente vontade de parar ou até pensa em parar, mas ela vai tentar e não consegue. E às vezes ela para de querer parar, porque é muito difícil parar, e aí ela começa a resistir a isso, e ela começa a acreditar erradamente, enganosamente, que ela gosta, por isso que ela bebe. Essa pessoa, ela achava que ela iria beber uma quantidade X, e ela saiu para tomar uma cerveja, mas quando viu tomou 5, tomou 10, porque ela não conseguiu parar depois que começou. Isso pode ser às vezes ou sempre, não precisa acontecer toda vez. Essa pessoa acabou gastando muito tempo, muito mais tempo do que ela imaginava, bebendo ou se recuperando dos efeitos do álcool. Quer dizer o quê? A vida da pessoa começa a ser circunscrita pelo álcool, mas aos poucos. Né? Isso não é aquela coisa assim, a pessoa já está na sarjeta e bebe desde que acorda até dormir, perdeu tudo na vida. Não, isso é em torno de 9%, né? Considerando que a gente tem mais ou menos 12% da população brasileira adulta que tem alcoolismo, 9% é grave, grave, grave. A imensa maioria é menos grave do que isso, e você às vezes vê e não percebe que é alcoolismo. E aí você perguntou o seguinte, mas e se a pessoa não fica bêbada sempre? Isso é um engano que acontece em relação ao alcoolismo. Alcoolismo tem como sintoma físico, um dos sintomas é o aumento da tolerância ao álcool. Quer dizer o quê? A pessoa consegue beber mais, ficando menos visíveis os efeitos do álcool naquela pessoa. Por quê? Porque ela desenvolveu tolerância ao álcool. Aí tem gente que pensa, poxa, então o fulano ficou forte para o álcool. Mas não, na verdade ele perdeu a sensibilidade aos prejuízos do álcool, fisicamente. E aí ele perde, às vezes busca doses maiores para buscar aquele efeito. Enfim, aparenta não estar embriagado, mas bebe grandes quantidades. Isso é um sintoma do alcoolismo, inclusive. Só num grau mais grave que a pessoa vai voltar a ficar muito embriagada com doses menores. Mas durante o meio caminho da doença, a pessoa pode parecer menos alcoolizada, pode tolerar doses maiores, né? E assim, não fica uma semana sem beber. Isso não é critério, né? A frequência da bebida não é um critério isolado. Por quê? Se ele bebesse uma vez por mês, pode ser um alcoolismo mais grave do que uma pessoa que bebe 5 dias por semana. Porque uma pessoa que bebe 5 dias por semana, mas ela bebe uma única dose, e ela não tem nenhum problema de saúde, por conta disso ela não tem nenhum problema em relacionamentos, ela não tem nada, ela não deixa nada para trás, é tudo certo, ela cuida dos filhos, ela cumpre o seu papel, ela se diverte com outras coisas, não álcool. Pode ser que ela não tenha o alcoolismo, mas pode ser que ela tenha, né? Uma pessoa que bebe 5 dias por semana, certamente ela usa o álcool de uma forma que
de risco, né? Não é nada saudável fazer isso. Não existe dose segura de álcool, né? Ah, mas a pessoa toma uma taça de vinho por dia, lá depois do almoço, parece que faz bem para o coração. É verdade, estudos antigos mostraram que parece que há benefícios, né? Parece que reduz chances de ter alguns problemas cardíacos. Mas essa mesma dose de álcool, ela aumenta, né? Apesar de reduzir alguns problemas cardíacos, ela aumenta riscos de câncer de estômago, câncer de esôfago, câncer de intestino, câncer de fígado e tantos outros, né? Câncer de próstata, câncer de mama. Então, não existe nível seguro para o uso de álcool, né? Dizem então que beber álcool, mesmo que moderadamente, é uma decisão adulta, mas certamente não é uma decisão saudável, não é? Não está ligada à saúde. Tanto que, para identificar o alcoolismo, existe um critério, né, cientificamente aprovado, né, que se chama um questionário CAGE, C-A-G-E, né, que vem do inglês, que aí se pergunta para a pessoa assim, né, olha, você já teve vontade são 4 perguntas que ajudam a identificar uma pessoa que tem alcoolismo, que os profissionais utilizam, né, para rastrear o alcoolismo. Porque não adianta perguntar se a pessoa bebe. Ah, você bebe? Bebo socialmente. Ah, então acabou. Não. Então, profissionais minimamente qualificados, eles vão fazer perguntas da seguinte forma, né, se não são especialistas, inclusive. Que é o quê? Perguntar se a pessoa já pensou em diminuir a quantidade de bebida. Ah, já pensou que já achou que você tinha que diminuir um pouco a bebida? Se ela disser que sim, é possível, ela marca um ponto. O outro é um sintoma mais óbvio, que é beber assim que acorda, eye opener, é o segundo ponto. Ou ela se sente culpada pela forma que ela bebe. Fulano, você se sente culpado pela forma que você bebe? É mais um ponto, né? E o quarto ponto é annoying, quer dizer o quê? Annoyed, quer dizer o quê? Incomodado. Fulano, as pessoas se incomodam, alguém no seu contexto se incomoda pela forma que você bebe? Perceba, você estar incomodada ou preocupada com o quanto a pessoa que você ama bebe é um sinal de alcoolismo. Por isso que eu digo que quando me perguntam, Vitor, será que é alcoolismo? Há grandes chances de ser, tá? Porque se você já está se perguntando isso, realmente há grandes chances de ser. Mas, Vitor, tantas pessoas ao redor bebem tanto ou mais que ele, porque a nossa sociedade é doente. Tem uma sociedade absurdamente doente que coloca o álcool em tudo. O álcool está em tudo e muita gente bebe demais mesmo. Se 12% da população brasileira é alcoolista, então é possível que você está rodeado de pessoas que têm essa doença e você nunca nem parou para pensar. Por um primeiro momento. E aí tem outros vídeos meus no YouTube que eu falo especificamente sobre o que é o alcoolismo, como é que é a síndrome do alcoolismo, quais são os sintomas, como é que é a abstinência, tem tudo isso no meu canal do YouTube, tá? Vários vídeos. Boa tarde, Dr. Vitor. Talvez eu não soube aplicar o curso. Meu esposo nunca parou. Ele tenta parar, já comprou vários tipos de medicamento e fala que vai tomar, pois não consegue sozinho. Mas toma um dia, 2. Olha, eu não te diria talvez você não soube aplicar o curso. Eu te diria com certeza você não soube aplicar o curso, né? Por quê? Se você aplicar o curso, você vai ter resultado, você vai ver mudanças. Eu nunca vi isso acontecer, alguém que aplicou corretamente e que não viu resultados, e que não viu mudanças. Agora, eu já vi diversas pessoas que achavam que aplicavam certo, mas não estavam aplicando certo. Vitor, mas se eu estou no curso ACA e eu não acho que eu não estou retendo resultado, eu não sei se eu estou aplicando certo, eu acho que eu estou aplicando certo, o que eu faço? Você faz o que eu ensino no curso ACA, que é o quê? Mandar perguntas na comunidade de alunos, né? Tirar suas dúvidas, ser treinável, né? Porque muitas vezes, você às vezes quer ver a mudança no outro, quer ver o outro mudar, e nossa, eu quero ver a pessoa que eu amo parando de beber. Mas você está tão focado nisso que você não faz o que você precisa fazer para que essa mudança aconteça, né? Você fica achando, e ainda, talvez eu não soube aplicar. Eu tenho certeza que você não soube aplicar, absoluta, né? E aí a prova real disso é o quê? Você tem a oportunidade, se você é aluno do curso ACA, aí ir lá e tirar a prova real, mostrar lá na comunidade as suas dúvidas, né? Mostrar lá quais são, o que você tem feito, qual foi o seu plano de ação, como é que foi os seus exercícios, né? E aí você vai ter essa chance de ter esse feedback que só os alunos ACA podem receber, né? Esse espaço para tirar dúvidas mais profundas sobre as técnicas, né? E aí você vai poder saber aonde é que você está deixando de fazer ou fazendo de uma forma que não está correta e que não está te ajudando a evoluir, tá bom? Ó, meu esposo bebe desde os 16 anos.
ele bebia muito para ficar bem bêbado mesmo. Porém, depois que casamos e eu, de forma errada, comecei a brigar, ele até diminuiu, mas ele bebe menos em quantidade, mas ele bebe frequentemente. Quarta, sexta, sábado e domingo, sempre. Que legal que você percebeu que brigar não ajuda. Isso é verdade, né? Você pode ter até um resultado muito pequeno, parcial e um resultado insuficiente, né? Diminuiu um pouquinho, mas não evoluiu de verdade. Porque brigar, apesar de ser intuitivo, né? Pedir para a pessoa parar de beber, dar conselhos, dar sermões para a pessoa parar de beber, são formas intuitivas de buscar mudança, só que no alcoolismo, até fora dele, mas no alcoolismo mais ainda, aciona-se um princípio psicológico que se chama reatância psicológica. É tipo uma teimosia do cérebro humano, porque nós instintivamente valorizamos mais a liberdade do que a vida. É doido isso, muito doido isso. Mas se você for olhar na história, você vai ver vários momentos da nossa história da humanidade em que as pessoas valorizaram muito mais a autonomia, a liberdade, do que a própria vida. Pessoas que deram a vida por uma causa, por algo assim. Esse mesmo mecanismo que às vezes pode ser heróico e saudável, dependendo do contexto, ele pode ser fatal na doença do alcoolismo por essa pequena teimosia que é acionada muitas vezes pela briga, né? E às vezes achando que está ajudando, você acaba fazendo com que a pessoa tenha mais resistência ainda. E é por isso que eu ensino um método baseado em ciência para te levar a acionar a sobriedade, acionar o melhor lado da pessoa que você ama, para evitar a resistência e criar interesse e compromisso para que a pessoa que você ama pare de beber de uma forma sólida, né? Isso através de um processo em que você vai aprendendo estratégias do seu relacionamento, desde estratégias de comportamento e de comunicação. Olha lá. Doutor Vitor, meu esposo fala que se ele parar de fumar, ele para de beber. Tem algum medicamento para parar de fumar? Ele está bebendo todos os dias. Fiz o curso e apliquei. Não fez. Não, o curso ACA que eu ensino, você não fez. Porque essa pergunta que você está fazendo é muito crua. É uma pergunta muito iniciante para alguém que estudou o curso minimamente, né? Ele diz que parar de fumar vai parar de beber. Cadê a pílula mágica? Vitor, cadê o santo remédio? Vitor, cadê a água benta? Cadê o negócio que vai mudar? A pílula que vai causar a solução. Esse é um pensamento ligado ao alcoolismo, né? Dizem que o alcoolismo adoece a família. Eu não gosto de colocar nesses termos, mas eu acho que às vezes certas mentalidades se contaminam, que é a mentalidade do imediatismo, a mentalidade da impersistência. Quer dizer o quê? Eu começo a fazer algo e se não tiver o resultado na velocidade, do jeito que eu quero, eu já começo a me frustrar e eu já começo a procurar soluções mágicas e milagrosas. Cadê a pílula? É a mesma coisa o alcoolista. Ele tá lá frustrado com alguma coisa, ou incomodado, e perdendo coisas por conta da bebida, e o que ele faz? Ele tenta um pouquinho, ou nem tenta, e já começa a buscar onde é que tá a pílula, onde é que tá o líquido, onde é que tá a bebida que ele vai tomar para resolver, para aliviar, porque é o caminho erroneamente mais fácil. É o caminho que soa ser mais fácil. Existe remédio para parar de fumar? Existe. Existe remédio para parar de beber? Existe. Mas 90% das vezes, ou mais, o problema não é que não existe uma ferramenta que possa colaborar. O que está faltando é o comprometimento para buscar o que é necessário e aplicar o que é necessário. É o comprometimento para ir atrás, né? Se o problema fosse de remédio, é muito simples. Marca uma consulta com um psiquiatra, né? Até eu próprio estou atendendo alguns pacientes online. Busca uma consulta com um psiquiatra, mas se esse fosse o problema, seria ele buscando isso, tá entendendo? E não você entrando na live dizendo que, olha, será que tem um remédio? Porque senão, isso já é um erro conceitual, né? No curso A que eu ensino isso, em detalhes, né? Como é que você convida alguém para tratamento? Tem um módulo só sobre isso. Porque se você convida para tratamento da forma errada, você não consegue resultado, né? Quantas pessoas levam o alcoolista lá para o médico e joga no médico, vê se o médico resolve, né? Muitas vezes tem gente que joga o filho também, joga o filho em algum lugar para ver se a escola resolve, joga os problemas para outro para ver se outro resolve essa encrenca aí. A gente consegue fazer isso quando o carro quebra, a gente consegue fazer isso quando o computador quebra, quando o celular estraga, mas não dá para fazer isso com as pessoas que a gente ama, né? Entrega na mão de alguém, porque quer saber? Ninguém se importa tanto assim quanto você. Ninguém. Melhor que seja do mundo. Vou ser bem honesto com você.
Eu me importo com os meus pacientes? Me importo, poxa, me importo mesmo, né? É uma coisa, e conheço vários profissionais que se importam de verdade. Só que é impossível, não tem lógica algum profissional, alguém, por mais capacitado que seja, por mais bom ser humano que seja, que vai se importar mais do que você com a vida do seu marido, por exemplo. E se você, que é teoricamente a pessoa que está mais interessada na vida do marido ou do filho, tem meio comprometimento em relação a causar mudanças, quem é que vai fazer mudanças? Então perceba, existem profissionais, existem ferramentas, mas se você, que é a pessoa que está vivenciando, está vendo a pessoa que você ama, né, se afundar, não se compromete com essa mudança, não tem milagre, entendeu? Não tem milagre sem sacrifício. Não tem aquela história que Deus ajuda quem cedo madruga? Então, as coisas vêm através de um ato de compromisso. E quando a gente se compromete com um objetivo, o universo conspira a nosso favor. Porque a força do comprometimento traz aquilo que a gente precisa para que tudo se alinhe e a gente consiga ter resultados que a gente precisa. Tá bom? Vitor, meu ex, ele acorda tremendo. O que será que é isso? Olha, se a pessoa que você ama tem alcoolismo e ela acorda tremendo, com tremores, isso pode ser um sintoma de abstinência ao álcool, tá? O que é abstinência ao álcool? É um sintoma físico. E por isso que a pessoa às vezes tem tremores e outros sintomas. Por quê? O álcool é um depressor do sistema nervoso central. Substância que deprime, ela abaixa, né? Ela diminui, ela freia algumas partes do cérebro. E aí, pensa só, a pessoa ingere álcool a longo prazo, grandes quantidades, às vezes quantidades cada vez maiores, e o cérebro vai sendo deprimido, né? E o que acontece? O cérebro ele busca um equilíbrio, assim como o nosso organismo como um todo. E a pessoa vai lá e insere o desequilíbrio com o álcool. Então o cérebro tenta se proteger daquilo, produzindo substâncias estimulantes, excitantes. E o que acontece? E essa substância tem o nome de glutamato. Não precisa decorar isso. Mas é o seguinte, e aí esse glutamato, esse cérebro que a hora que produz o glutamato para que combata ou tente achar o equilíbrio pela ingesta de álcool, a hora que a pessoa para de beber, esse glutamato está lá no cérebro, né? O cérebro já está muito acelerado. E aí o que acontece? A pessoa começa a ter sintomas, né? Sintomas como tremores, né? Dor de cabeça, náuseas, sudorese, ela sua muito frio, né? Não consegue, às vezes vomita, às vezes não consegue tomar café da manhã. E quando fica, às vezes ela pode ter a sensação de formigamentos ou bichos andando pela pele. E se isso ficar mais grave, pode ser até fatal, né? Pode ter convulsões e até um quadro chamado delirium tremens, só pela ingesta do álcool pesado e aí parar de beber do nada, sem uma desintoxicação, num caso gravíssimo, né? Isso pode ser até fatal e perigoso, né? Então não é só a cirrose que causa isso. A próprio álcool pode causar isso e pode ser muito perigoso, né? A gente está falando aqui de uma doença grave, o alcoolismo é uma doença grave. Victor, eu não sei quem é Victor. Ó, meu nome é Victor, tá? Prazer. Victor, meu namorado, quando não está comigo, sempre está bebendo. Como abordar o assunto da bebida? Eu não entendi a relação que você faz uma coisa com a outra, mas olha, é uma coisa que eu gosto de falar principalmente para os meus alunos do curso ACA. Quando você está aprendendo o processo de fazer quem você ama parar de beber, ou até mesmo qualquer outra coisa que você ainda não entende muito o processo, acontece que a sua dúvida nem sempre ela vai ser aquilo que você precisa saber. E essa é uma das razões justamente do porquê é muito mais rápido a gente atingir um objetivo quando a gente busca o auxílio de um mentor, né? Por exemplo, as minhas alunas do curso ACA, né? Que assistem às aulas, que fazem perguntas e têm a oportunidade de entender o processo como um todo. Porque quando você não entende o processo, você tem dúvidas que não são aquilo que você precisa saber para chegar no seu objetivo. Tipo assim, é a mesma coisa que eu falar assim, olha, eu quero fazer uma dieta. Quantos limões, né? Quantos limões eu tenho que tomar em jejum para eu perder 1 quilo? Eu não sou nutricionista, tá? Eu sou médico, mas eu acho que não é tomar limão que vai fazer você emagrecer. Eu acho, sinceramente. E às vezes a pessoa pode pensar, quantos limões que eu tenho que tomar para perder peso?
Será que tomar limão ajuda? Aí eu não sei se ajuda, mas certamente essa não é a pergunta certa para o problema certo. E eu considero a mesma coisa quando você me pergunta, Vitor, como abordar o assunto da bebida? Por quê? Porque quem quer abordar o assunto da bebida é quem está ansioso, afoito e quer dar sermão, está acostumado a dar sermão, só consegue enxergar esse tipo de linguagem do sermão, do conselho, da sugestão, do confronto, que é justamente um veneno para que a pessoa pare de beber, e aí ela busca como abordar o assunto da bebida. E aí o que eu vou te dizer? Você primeiro precisa mudar seus comportamentos, né? E aí abordar o assunto da bebida é uma arte, entendeu? É uma arte que precisa ser dominada, que tem técnica para isso, tá? Não é uma coisa que dá simplesmente para, olha, vai lá e diga para ele uma coisa única, entendeu? Tem um processo que precisa ser passado para você compreender uma série de questões, para conseguir abordar os assuntos em geral. Nem sempre precisa abordar o assunto da bebida. Às vezes é até proibido abordar o assunto da bebida. Outras vezes pode ser necessário introduzir. Mas isso é muito mais importante do que como aborda o assunto da bebida. Porque para fazer quem você vai parar de beber, como isso é uma ação estratégica, antes do como, tem que ter o porquê. Por que eu vou fazer isso agora? O que eu espero disso? Por que será que isso funcionaria? E daí tem pessoas que não gostam até dos meus conteúdos por causa disso. Dizem pra mim o seguinte, Vitor, você faz conteúdos muito longos, você explica coisas demais. Sim, para uma pessoa que não entende o que ela precisa saber, ela acha que são coisas demais. E ela sempre tá lá. Passa ano, passa outro, ela volta para reclamar que são coisas demais. Quem é que tem tempo para saber de tudo isso? E eu vou te dizer, se você não tem tempo para aprender a fazer o que é certo, para fazer quem você vai parar de beber, você vai ter que se acostumar a não ter esse objetivo alcançado. Você entende isso? Porque já que fazer quem você vai parar de beber é uma ação estratégica, você precisa entender o que tem por trás. Para entender o que fazer, quando fazer, quanto fazer, em que momento fazer. E aí como fazer entra no contexto. E é por isso que, para quem que realmente quer fazer quem ama parar de beber, eu recomendo que entre no curso ACA, quando tiver oportunidade. Eu sei que é difícil achar uma oportunidade de entrar no curso ACA, porque a procura é muito alta, então eu abro as vagas poucas vezes ao ano, mas que você, se isso é uma prioridade para você, que você aproveite quando surgir uma oportunidade. Vitor, nunca vi ninguém falar com tanta clareza e tanto respeito sobre esse assunto. Parabéns, pelo seu trabalho, sempre aprendendo muito com você, errando e acertando, mas não desisto. Que legal, muito obrigado, que bom que você acompanha. E é uma pena, né, que as pessoas não tomem tanto cuidado com esse assunto. Mas obrigado. Eu espero que a gente consiga mudar esse cenário em algum momento. Então esse foi o Pergunta pro Vitor de hoje. Você gostou desse conteúdo? Me ajuda a saber? Conta pra mim nos comentários o que você gostou mais de saber, se foi interessante, se esse conteúdo foi útil pra você. E olha, se você gostou também, encaminha para outras pessoas. Pode ter gente precisando saber disso tanto ou mais que você. E saiba que esse tipo de conteúdo, né, que aborda um assunto tão sensível, as redes sociais em geral não divulgam tanto assim porque é um assunto sensível. Então uma das maiores fontes de divulgação é você indicar para alguém, é você encaminhar esse tipo de conteúdo para alguém que pode estar precisando saber disso tanto ou mais do que você. Certo? E se você gostou, também se inscreve no meu canal, me segue lá no meu Instagram, Facebook e YouTube. Aqui embaixo tem um link para entrar no meu canal do Telegram, onde eu posto áudios especiais que eu não publico em nenhum outro lugar. E também aviso, olha, hoje vai ter pergunta pro Vitor e mando o link lá também. Certo? Então eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!